Está fome de um total. Mandar imprimir esse aqui para mim, ó. Vê se tu consegue mandar imprimir. Olha aqui, Boa tarde a todos os presentes. Estamos ao vivo para mais uma sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Cumprimento aos que nos acompanham pelo canal do TRE no YouTube. Cumprimento também os ilustres integrantes desta Corte Eleitoral, desembargador André Vilarinho, desembargador Silvio de Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo de Fenteller, desembargador Thomson Flores, doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, doutor Josemar Riesgo, diretor-geral desta corte, que nos secretaria, advogados presentes, que eu vejo a doutora Elaine Macedo, doutora Lúcia Kopicki, que estarão acompanhando o primeiro processo que está em pauta, que se trata do pedido de vista do desembargador André Vilarinho no recurso eleitoral 38215, processo MAIGE, de relatoria do desembargador Thomson Flores, que é a continuidade do julgamento que se iniciou na outra sessão. Eu passo também, o doutor Alexandre também se faz presente, uma referência, doutor Alexandre César, são os advogados que acompanham, então, esse julgamento. Eu passo a palavra de pronto ao desembargador Vilarinho para que profira seu voto. Aliás, com perdão, antes que Vossa Excelência manifeste, ative o seu som, nós iremos, como foi destacada a preliminar, nós iremos votar unicamente as questões preliminares num primeiro momento. Farei um destaque posterior quanto ao mérito, se avançar. Passa a palavra a Vossa Excelência, então. Perfeitamente. Uma boa tarde a todos. Saúdo a nossa eminente presidente desse tribunal, desembargadora Marilene Bolzanini, e, em seu nome, estou saudando todos os eminentes colegas integrantes desta sessão, deste colegiado. Minha saudação também ao eminente Dr. Fábio Venzon, ilustre procurador regional eleitoral. Saúdo os ilustres advogados que participam da sessão, doutora Elaine Macedo, doutor Alexandre César, doutora Lúcia Kopicki. Minha saudação ao doutor Josemar Riesgo, diretor-geral da Casa, e em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral e da Justiça Eleitoral. Colegas, eu passo desde logo a proferir meu voto vista, que está centrado nos seguintes termos. Com a devida vênia ao eminente relator, estou divergindo em parte do seu judicioso voto no tocante à proposição do reenquadramento jurídico do fato 1 para o artigo 30-A da Lei 9504 de 97. Entendo, com a devida vênia, acertada a conclusão do juízo de origem, segundo o qual restou comprovado o abuso do poder econômico, sob o viés da prática da Caixa 2, anti-arrecadação ilícita de valores. Também me impressionou o precedente trazido pelo eminente procurador eleitoral no recurso eleitoral 78.220, de relatoria do ministro Fachin, motivo pelo qual estou superando a preliminar reconhecida pelo douto relator. Explico. De acordo com o nobre relator, a captação ilícita de recursos, prevista no artigo 30, popularmente denominada Caixa 2, não se confunde com abuso do poder econômico. São tipos eleitorais que tutelam bens jurídicos diversos e possuem diferentes requisitos a configurações, sanção e legitimação ativa e passiva diversificadas. De fato, não se pode negar que a delimitação dos contornos dos institutos contidos dos artigos 22
da Lei Complementar 64 e o artigo 30 da Lei 9504 é tarefas complexas, deveramente complexa. Todavia, o problema de identificação do abuso do poder econômico surge na obscuridade das normas eleitorais que não definem de modo objetivo o Instituto, deixando a critério do julgador determinar quando a conduta deva ser considerada abusiva, tarefa que só pode ser realizada mediante o estudo das circunstâncias fáticas do caso concreto. Por essa razão, pedi vista dos autos para analisar mais detalhadamente o caso. Com efeito, ambos institutos objetivam proteger a normalidade e legitimidade das eleições, impedindo que se tolere que o poder econômico interfira no processo eleitoral. Na prática, os tribunais não têm diferencial abuso da captação ou aplicação irregular dos recursos, e até mesmo boa parte da doutrina não concebe tal diferença, conceituando o abuso do poder econômico de maneira genérica, de forma a abranger qualquer conduta que demonstre potencialidade para desigualar o pleito e macular a legitimidade da escolha popular. Nesse sentido, deixando o candidato ou terceiro de observar as regras relativas à arrecadação e aplicação dos recursos de campanha, estará agindo com abuso de poder econômico. Dito de outra forma, a prática de Caixa 2 também é vista como tendente a desigualar o certame, mesmo que o partido ou candidato tenha as contas aprovadas, não havendo impedimento que seja aforada ação de investigação judicial eleitoral, a fim de apurar o eventual abuso do poder econômico em tais casos. Cito a seguir um precedente do TSE, que integra o voto, mas que eu vou poupar a todos a leitura, porque, como disse, está integrando o voto. E prossigo para dizer que pode-se afirmar que ocorre abuso de poder econômico quando são desrespeitadas as regras de arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais, e que, com toda certeza, está sobejamente comprovado nos autos, a meu sentido. É incontroverso que os valores apreendidos na residência do administrador Guilherme Ortiz de Souza, na sede do comitê de campanha, aproximadamente R$460 mil, guardam estreita relação com o objetivo de eleger os recorrentes, Bete Colombo e Mário Cardoso, respectivamente, para os cargos de prefeito e vice-prefeito ao município de Canoas, no pleito de 2016. De acordo com o acervo probatório, os recursos apreendidos foram coletados pelo tesoureiro da campanha, que se fazia acompanhar por vigilante armado, junto a representantes de empresas que mantinham relação contratual com a Prefeitura de Canoas, sendo que, à época, a investigada Bete Colombo exercia o cargo de vice-prefeito daquele município, circunstância que permite concluir tratar de pessoas que tinham interesse direto na eleição dos integrantes da chapa majoritária, composta pelos investigados Bete e Mário. Observe que o fato se deu em 22 de setembro de 2016, à véspera, portanto, da realização do pleito, que foi 2 de outubro, quando a campanha se encontrava em franco desenvolvimento. E, a seguir, eu destaco, e vou poupar os colegas da leitura, porque integram o voto, algumas observações da prova e da própria sentença, na qual a magistrada, a meu sentir, examinou muito bem a prova e as circunstâncias dos fatos, mas notadamente da prova. Isso fica integrando o meu voto, e eu vou, então, por uma questão de tempo, superar essa parte do exame da prova. Continuo dizendo que os autos reportam graves irregularidades envolvendo vultuosa obtido de pessoas jurídicas, fontes vedadas em lei, para abastecer a campanha da chapa formada pelas recorrentes Bete Colombo e Mário Cardoso, do pleito 16. De forma que estou convencido, com a devida vênia, que o contexto delineado nestes autos pela prova coligida demonstra à sociedade que a captação ilícita de recursos praticados está caracterizada
sem qualquer dúvida, abuso de poder econômico. Diante desse cenário, lastreio a minha divergência, novamente renovando vênia ao douto relator, no entendimento que a sentença acerta ao reconhecer que se tensionava abastecer a campanha com recurso de pessoa jurídica, não merecendo o retoque o enquadramento na prática da chamada Caixa 2, como abuso de poder econômico, em razão da clara interferência do poderio financeiro como elemento externo ao processo eleitoral, conduzindo as eleições à margem da lei e do controle dos órgãos competentes. Aqui eu faço também uma referência, que eu não vou agora trazer aos colegas, mas que faz parte do voto, inclusive relativa ao exame de mérito desse contexto que está em julgamento, e estou também no voto, inclusive acolhendo e reproduzindo argumentos do douto relator em relação a essa matéria. Faço aqui uma referência ao exame do caderno probatório, e que integra o meu voto, e que eu, como disse, vou poupar os eminentes colegas diante da pauta que nós temos hoje, que é um pouco extensa. Trago aqui, inclusive, uma gravação de diálogos entre Mário e Guilherme, e continuo dizendo que os valores já mencionados em dinheiro, reais e dólares e cheque, sendo que parte estava na mochila de Guilherme quando ele e seu segurança pessoal encontravam-se dentro do comitê da campanha dos candidatos, cerca de R$ 166.900, bem como um cheque de R$ 50 mil. O Guilherme é esse que eu referi há pouco, do diálogo que foi captado e trazido para a prova. Guilherme não revelou a origem dos valores nem a natureza de seus contatos com os representantes das empresas referidas, sendo totalmente descabida a pretensão recursal de que sua omissão em trazer à tona a verdade dos fatos possa dar aso à alegação de que os recursos eram lícitos e não se envolviam na campanha na qual ele trabalhava. Entretanto, não é possível extrair da conversa acima referida, que eu transcrevi no voto, a conclusão de que o candidato a vice-prefeito Mário Cardoso tivesse aplicado a conduta ou anuído com captação ilícita. Volto a afirmar, a condição de beneficiário da arrecadação ilícita poderia ser suficiente para condenar os recorrentes à sanção da negativa de outorga do diploma ou a sua cassação. Mas não é o que se verifica quando está a examinar a sanção de inelegibilidade. Desta forma, tem que a sentença merece reforma no ponto que condenou os candidatos Beth Colombo e Mário Cardoso à inelegibilidade, pois não demonstrada a participação efetiva e objetiva no ato abusivo. Em relação ao recorrente Guilherme Ortiz de Souza, tenho como autor da conduta, e a ele deve ser mantido o sancionamento da inelegibilidade por 8 anos. Portanto, eminentes colegas, superada a preferencial suscitada pelo eminente relator, estou acompanhando o voto das preliminares suscitadas e que o relator está rejeitando, e não vou agora me manifestar sobre o mérito, que eu adiantei ali, caso reste vencido, porquanto essa questão da preliminar está destacada, e devolvo, então, senhora presidente, a minha manifestação, o meu voto, tão somente em relação à questão preliminar que foi destacada. Muito obrigado pela atenção. Tá bom. Desembargador Silvio, como vota com relação às preliminares? Eminente presidente, desembargadora Marilene, nesta data, se despede do nosso tribunal, já deixando saudades, mas permanecendo nos nossos corações. Na sua pessoa, o saúdo
todos os integrantes do pleno desse tribunal. Saúdo o Dr. Josemar, saúdo o nosso procurador eleitoral, a doutora Elaine Arzeime, a doutora Lúcia Koptik, que também está no vídeo, o doutor Alexandre, que acompanha essa nossa sessão, e a todos os servidores do TRE e aos que nos ouvem. Eu também, dada a complexidade do processo, fiz uma declaração de voto, alinhavei as razões contra o preliminar, vou deixar de lê-las pela simples razão de que eu, com a devida vênia ao eminente relator, eu também estou aderindo à divergência quanto ao reenquadramento jurídico do fato, inaugurado pelo eminente desembargador eleitoral Vilarinho. Então, estou na questão da preliminar, com as razões que expus e que já constam do voto, votando com o eminente relator Vilarinho. Presidente. Ok. Desembargador Gerson Fischmann, por favor. Senhora presidente, também endossando as palavras do desembargador Silvio quanto a esta honra de tê-la aí hoje como a última sessão, embora saibamos que amanhã é que haverá a transmissão. E em seu nome saúdo todos os colegas da Corte, uma saudação também ao ilustre Dr. Fábio Wenzon, procurador eleitoral, ao Dr. Josimar Resgo, que secretaria, em nome de quem também saúdo todos os servidores, aos ilustres advogados que estão acompanhando, doutora Elaine Macedo, doutora Lúcia Koptik, doutor Alexandre Maia César, e a toda a nossa audiência que nós temos tido essas transmissões pelo YouTube. De igual forma, senhora presidente, e com a devida vênia ao entendimento sempre muito bem sustentado pelo nobre relator, eu adianto que estou também na preliminar com entendimento na forma como a divergência se apresentou pelo desembargador Vilarinho. Eu gostaria apenas, senhora presidente, e entendi perfeitamente a colocação e por isso estou acompanhando, destacar e sugerir aqui agora em regime de discussão apenas que há 3 passagens da redação que podem dar a entender de que atos praticados em irregularidade quanto à arrecadação e distribuição de valores caracterizem por si só abuso de direito. Nós sabemos que não, e sei que o voto não se encaminhou nesse sentido, mas eu vou permitir um segundo fazer a leitura, são 3 apenas que eu observei da leitura atenta e acompanhei agora, quando se diz no voto do desembargador Vilarinho, nesse sentido, deixando o candidato ao terceiro de observar as regras relativas à arrecadação e aplicação de recursos da campanha, estará agindo com abuso de poder econômico. O outro trecho, assim pode-se afirmar que ocorre abuso de poder econômico quando são desrespeitadas as regras de arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais. E, finalmente, a última passagem aqui, na prática, os tribunais não têm diferenciado o abuso da captação e aplicação irregular de recursos. Eu só queria fazer essa colocação de que talvez, e é apenas uma sugestão, porque estou acompanhando na íntegra, entendi, mas que isso não seja, digamos assim, seja talvez remodelada a redação, no sentido de que não é, e nós sabemos que o descumprimento das regras de arrecadação e utilização por si só não gera abuso. No caso, eu também compreendo o superar preliminar, porque está, a meu ver, caracterizado. Mas me parece que tratar assim de uma forma pode depois vir a alguma alegação futura de que nós teremos, toda vez que houvesse uma constatação de arrecadação indevida ou de distribuição, com abuso. Então, é apenas essa sugestão que fica para a sua avaliação e, com isto, estou também dizendo que acompanho integralmente a superação da preliminar. Ok. Então, o desembargador Fraga, como vota com relação às preliminares? Senhora presidente, em seu nome, eu saúdo a todos os componentes dessa Corte Eleitoral, sem antes dizer que é uma honra para mim estar sob a sua presidência pela vez última. A saudação que eu estendo ao nosso doutor Fábio Wenzon, nosso procurador eleitoral, ao doutor, certa tela, cadê? Nosso doutor Josemar está aqui, e aos senhores advogados que nos assistem nessa sala online virtual. Tá? Senhora presidente, também tive a preocupação que o eminente desembargador Gerson acabou de anunciar,
tanto que eu coloquei um voto aqui dizendo que estava acompanhando parcialmente a divergência no que tange a preliminar, né? Mas acho que vai ser uma redação, né, estudada um pouco mais, né, mas eu, pedindo ver o eminente desembargador Thompson, eu acompanho, né, a posição do voto vista do presidente, futuro presidente, desembargador Vilarinho. Obrigado, senhor presidente. Desembargador Gustavo, por gentileza, quanto às preliminares? Excelentíssima presidente Marilene Bonzanini, manifestando a minha satisfação de ter, sob a sua presidência, esta sessão do tribunal. Por um lado, lamentavelmente, será a sua última passagem nesse cargo, né? E como presidente de sessão, certamente a presidência será tão bem exercida pelo desembargador Vilarinho, que assume amanhã, mas, de todo modo, já fica registrada a minha saudade, a minha admiração por Vossa Excelência. Perdoe a assistência por eu me ver obrigado, levado a fazer essa saudação, que realmente estou tomado por esse sentimento, né? Enfim, demais colegas, integrantes da Corte, Dr. Fábio Venzon, Procurador Regional Eleitoral, Dr. Josemar, nosso diretor-geral que secretaria a sessão, doutora Elaine, doutora Lúcia, doutor Alexandre, meus cumprimentos aos três, estimados servidores do TRE que nos acompanham e assistência geral que nos assiste pelo canal do YouTube do TRE. Rogando vênia ao eminente relator, desembargador Thompson, eminente presidente, eu estou acompanhando integralmente o voto vista do desembargador Vilarinho, no que atina preliminar. Eminente presidente, Não. só um pequeno esclarecimento em razão desse acréscimo, e eu recebo ele como um acréscimo muito contributivo, como sempre se manifesta o eminente colega desembargador Gerson Fischmann, mas só quero apenas esclarecer para que não paire nenhuma dúvida. Talvez eu na ânsia de sintetizar muito o voto que está todo escrito, tenha descontextualizado a questão importante em que eu procurei ressaltar no meu voto, e os colegas sabem muito bem, que a caracterização do abuso econômico está na avaliação da gravidade dos fatos. E eu procurei no meu voto, isso talvez do voto íntegra, que eu não... é justamente trazer essa questão, que Tira para mim da tomada. Primeiramente, de acordo com as colocações do desembargador Gerson, mas procurei, talvez não tenha sido muito feliz na exposição, mas, assim, a caracterização está na gravidade, né? E no caso concreto, foi essa a avaliação que nós fizemos, e vejo agora que os colegas todos tiveram o mesmo sentimento, né? No sentido de que consideramos o fato como abuso de poder econômico pela gravidade, pela questão pontual do caso que está sendo em julgamento. Então, apenas só para dar esse complemento, que eu talvez, como disse, tenha descontextualizado as minhas manifestações, que eu, em resumo, e tenha parecido que eu tivesse dado ou buscado trazer uma outra definição. Não. Nós temos esse entendimento aqui na Corte e eu estou inteiramente de acordo com isso. A gravidade dos fatos é que caracterizará ou não o abuso. Muito obrigado. Sinto-me esclarecido, perfeitamente. Sim. Desembargador Gustavo já encerrou o voto, né? Eu também voto nesse, relativamente às preliminares, com a mais respeitosa vênia, o entendimento do doutor relator, eu também estaria mantendo o enquadramento originário que foi feito na sentença, e também, relativamente às demais preliminares, estaria acompanhando o eminente relator, assim como os demais. Eu passo a palavra, então, ao desembargador Thompson, o eminente relator, para que profira seu voto quanto ao mérito. Senhora presidente, na pessoa de Vossa Excelência, e já com muita saudade, eu tive o privilégio de tomar posse nessa corte sob a presidência de Vossa Excelência. E embora só amanhã, oficialmente, Vossa Excelência nos deixe
de conviver diuturnamente, quero desde já reiterar minha estima e minha alta admiração por Vossa Excelência. Então, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os demais colegas. Quero cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor Procurador-Geral Eleitoral, sempre brilhante, o nosso diretor-geral, que, na pessoa de quem cumprimento todo o corpo funcional, que eu sempre repito, de excelente qualidade desta corte, e quero fazer um especial cumprimento aos nobres advogados, sendo que o doutor Alexandre me perdoe, mas eu tenho que fazer uma referência muito particular, tanto à doutora Elaine quanto à doutora Lúcia, porque, inclusive, já fizeram parte dessa corte. Tá? Mas também, doutor Alexandre, receba aqui meus cumprimentos efusivos. Vencido nesta preliminar do reenquadramento, senhora presidente, passo à leitura do voto de mérito. A sentença reconheceu a prática de abuso do poder econômico, declarando a inelegibilidade dos recorrentes para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes ao pleito de 2016. Assim, superada a preliminar quanto ao reenquadramento jurídico do fato, a partir do Instituto do Abuso do Poder Econômico decorrente da arrecadação ilícita dos recursos, cumpre examinar a extensão da responsabilidade dos recorrentes quanto à inelegibilidade que lhes foi imposta. Para tanto, procedo à digressão quanto à diferenciação entre os requisitos, a imposição da cassação do registro em diploma e a sanção da inelegibilidade. No que se refere à cassação do registro diploma, o tema atinente à responsabilidade por ilícito eleitoral no direito eleitoral adota uma figura própria, chamada da responsabilização na condição de mero beneficiário, ou seja, a despeito de não ter praticado o ato ilícito, ou mesmo sequer ter tido conhecimento dele, o candidato é responsabilizado porque aufere benefícios e dividendos eleitorais na disputa política. É o que ocorre, por exemplo, nas representações que visam apurar a prática da conduta vedada, consoante dispõe os parágrafos 4º e 5º do artigo 73 da Lei das Eleições, que expressamente sujeita o candidato beneficiado à sanção da cassação do registro ou do diploma, sem prejuízo de outras penalidades, multa e suspensão imediata da conduta. Idêntica situação ocorre em sede de ação de investigação judicial eleitoral, cuja procedência da demanda independe da atribuição da conduta ilegal ao réu, sendo suficiente o mero benefício eleitoral angariado com o ato abusivo, assim como a demonstração da provável influência do ilícito no resultado do pleito. Eu cito aqui recurso examinado pelo TSE. Ao cassar o registro, diploma ou mandato em virtude do reconhecimento de ato contrário à legislação eleitoral, conduta vedada ou ato de abuso de poder, por exemplo, considera suficiente a participação do candidato como mero beneficiário. É o efeito colateral decorrente do restabelecimento da legitimidade do pleito, da rigidez do processo eleitoral. Assim, a cassação do registro, diploma ou mandato de componente da chapa majoritária, basta sua condição de mero beneficiário, ainda que não tenha sido autor do ato ilícito. Isto porque, diferente de outros regimes jurídicos, a responsabilidade eleitoral é marcada pela defesa dos bens jurídicos protegidos, que envolvem a normalidade e a legitimidade das eleições, a liberdade do voto do eleitor e a isonomia entre os candidatos. É uma responsabilidade peculiar, tendo em conta a relevância do bem jurídico tutelado, que, ao fim e ao cabo, diz com a própria democracia representativa, ao respeito às regras da regularidade do pleito. Essa orientação se coaduna com o princípio da unicidade da chapa previsto no artigo 77, parágrafo 1º da Constituição e artigo 91 do Código Eleitoral. Entretanto, não basta a mera condição de beneficiário para efeito de reconhecimento da inelegibilidade fundada em abuso do poder econômico. É o que se depreende da leitura do artigo 18 da Lei Complementar 64 de 1990, que dispõe que a declaração de inelegibilidade do candidato a presidente da República, a governador do Estado e a prefeito municipal não se comunica aos respectivos vices, tampouco deste atinge aqueles, dada a sua natureza personalíssima. E eu aqui, senhora presidente, fugindo um pouco do voto escrito, eu gostaria de lembrar até das comemorações dos 75 anos do restabelecimento desta corte, do funcionamento dessa corte da Justiça Eleitoral, quando, e eu já tive a oportunidade aqui em voto de relembrar essa questão, quando esta corte, em 1958, no julgamento mais importante que essa corte realizou no período pós-1946, que foi o do registro do então candidato a governador Leonel Brizola, e esse acórdão, se Vossa Excelência me permite, até nas comemorações desta efeméride, podia ser republicado, inclusive imagino que nos arquivos figure ainda
o original, um acórdão que, inclusive, é o melhor estudo existente sobre inelegibilidades. Ali, num acórdão extremamente erudito, todos os juízes integrantes da corte sublinharam com lição, com a melhor doutrina nacional e estrangeira, um acórdão muito erudito. Por isso que eu digo, é a melhor coisa que se escreveu até hoje sobre inelegibilidades. Só se pode retirar, só se pode configurar a inelegibilidade, que implica a retirada do cidadão do direito de concorrer e a privação do eleitor do direito de escolher aquele candidato, quando esta inelegibilidade estiver manifestamente configurada. A inelegibilidade é sempre a exceção. Feita essa digressão, senhor presidente, prossigo no voto. É justamente isso que é a importância que eu atribuo a esse princípio. Da inteligência desse dispositivo, o artigo 18 da Lei Complementar, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o raciocínio em uníssono, no sentido de que tal sanção é personalíssima e cabível somente diante da realização da conduta ilícita ou a anuência a ela. Eu menciono aqui vários precedentes, às quais somo esse precedente desta Corte de 1958, que, de forma primorosa, assim estabeleceu. Prossigo. Equivale dizer, não se cogita da possibilidade de reconhecer inelegibilidade sem a demonstração de modo inequívoco de que houve a participação do agente na prática do ilícito. Responsabilidade é sempre subjetiva, portanto, quando se trata de inelegibilidade, devendo ser demonstrada e provada a conduta irregular do candidato. Dessa forma, conforme reiterado entendimento do Egresso Supremo Tribunal Federal, a teoria do domínio do fato não se presta para colmatar a falta de substrato probatório da autoria delitiva. Eu menciono aqui um julgado do ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse julgado, que me permito não ler, porque já foi distribuída aos eminentes colegas há minuto, e prossigo. A condição de candidatos a prefeito e vice-prefeito não é causa suficiente a presumir a ciência das condutas ilícitas do tesoureiro. Como dito, a responsabilidade no que refere à inelegibilidade não dispensa substrato probatório quanto à participação ou anuência dos recorrentes, sob pena de se estabelecer em matéria de direito sancionatório a responsabilidade objetiva. Do exame do caderno probatório, ficou comprovado que o tesoureiro Guilherme Ortiz de Souza foi o autor da conduta de captar recursos irregulares, matéria em controvérsia nos autos. Contudo, apesar de o processo conter 21 volumes, mais de 4.500 folhas, não há qualquer prova produzida que possa concluir pela participação dos candidatos no ilícito perpetrado. Em 21 de setembro de 2016, um dia antes do cumprimento dos mandados de busca e apreensão de folhas 101, 103, 124, 103 e 115, Guilherme fez contatos telefônicos com pessoas jurídicas e, na manhã do dia seguinte, dia 22 de setembro de 2016, enquanto estava acompanhado de um segurança pessoal armado, o policial militar Kleber Augusto Amaral Franco encontrou-se com o candidato a vice, Mário Cardoso, no posto de combustíveis Miami, em Canoas. Foi interceptada a conversa telefônica travada entre Guilherme e o candidato a vice, Mário Cardoso, apenso tal. E aí eu transcrevo essa conversa, senhora presidente, que está no voto, e prossigo. Apreendidos os valores já mencionados, em dinheiro, reais e dólares, e cheque, sendo que parte do valor estava na mochila de Guilherme, quando ele e seu segurança pessoal se encontravam dentro do comitê de campanha dos candidatos, cerca de R$ 166.900, bem como um cheque de R$ 50.000, Guilherme não revelou a origem dos valores, nem a natureza dos seus contatos com representantes das empresas referidas, sendo totalmente descabida a pretensão recursal de que sua omissão em trazer à tona a verdade dos fatos possa dar aso à alegação de que os recursos eram lícitos e não se envolviam com a campanha no qual ele trabalhava. Entretanto, não é possível extrair da conversa acima transcrita a conclusão de que o candidato a vice-prefeito, Mário Cardoso, tivesse praticado a conduta ou anuído com a captação ilícita. Volta-se a afirmar a condição do beneficiário da arrecadação ilícita poderia ser suficiente para condenar os recorrentes à sanção negativa de outorga do diploma ou à sua cassação, mas não é o que se verifica quando se está a examinar a sanção da inelegibilidade. Dessa forma, tenho que a sentença merece parcial reforma no ponto em que condenou os candidatos Bete Colombo e Mário Cardoso à inelegibilidade, pois não demonstrada a participação abusiva no ato abusivo. Em relação ao recorrente Guilherme Ortiz de Souza, como autor da conduta, é de ser mantido o sancionamento da inelegibilidade de 8 anos.
Ante o exposto, senhora presidente, e desde já pedindo minhas escusas à extensa leitura do voto, mas tendo a importância, o meu voto é dar parcial provimento aos recursos de Lúcia Elizabeth Colombo Silveira, Mário Luiz Cardoso, para absolvê-los da condenação e inelegibilidade imposta da sentença, e nego o provimento ao recurso de Guilherme Ortiz de Souza, mantendo o sancionamento e inelegibilidade por 8 anos, a contar das eleições de 2016. Considera-se prequestionada toda a matéria de defesa alegada e disposições legais invocadas. Esse é o voto, senhora presidente. Então, relativamente ao voto, como vota o desembargador André Vilarinho? Ao mérito, perdão. Eminente presidente, renovo todas as saudações feitas no início da sessão. E, em relação ao mérito, eu estou acompanhando o eminente relator em sua conclusão, no sentido de absolver os recorrentes Beth Colombo e Mário Cardoso, e estou mantendo a condenação de Guilherme Ortiz de Souza pelo prazo de 8 anos por eleições de 2016. Referi uma pequena divergência na fundamentação, mas o importa é a conclusão que, a meu entendimento, mesmo reconhecendo o abuso econômico, no caso, não é possível, e foi conforme está no meu voto escrito, se manter a decisão recorrida da inelegibilidade, motivo pelo qual estou acompanhando a conclusão do douto relator em relação ao mérito. Okay. Desembargador Silvio. Presidente, renovando as saudações anteriormente feitas a todas, eu também, diante do conjunto probatório coligido aos autos, que não se verifica qualquer conduta abusiva que possa ser atribuída de forma objetiva e cabal aos recorrentes Beth Colombo e Mário Cardoso, a ele imputada, não cabendo a atração da responsabilidade com fundamento da mera condição de beneficiários ou em juízo de presunção quanto ao conhecimento da prática perpetrada. De outro lado, o contexto da apreensão dos valores e os contatos mantidos por Guilherme Ortiz de Souza com as empresas envolvidas, que confirmaram de maneira induvidosa a autoria do ato abusivo, de modo que, quanto ao aludido recorrente, efetivamente deve ser mantida a sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. E é por isto que, fazendo um elogio ao erudito voto do eminente desembargador Thompson Flores, e também as excelentes e profundas considerações trazidas pelo desembargador André Vilarinho, eu, então, estou votando com a divergência quanto à prefacial, como já estava com relação ao enquadramento, afastando as demais preliminares, e quanto ao mérito, eu estou acompanhando integralmente o muito bem lançado voto do desembargador Thompson Flores. Desembargador Gerson. Senhora presidente, renovando as saudações, estou no mérito também acompanhando o excelente, e como bem sublinhado pelo desembargador Silveira, o dito voto do desembargador Thompson. Tive, de certa forma, esse processo, num primeiro momento, tinha chegado para mim, e antes de declinar da competência, que depois Sua Excelência, o desembargador Thompson, aceitou, tinha feito quase que uma função de revisor, porque tinha adentrado, e efetivamente a prova dos autos, em relação aos que estão sendo absolvidos, é absolutamente confortável para não implicar numa relação direta dos atos que ficaram demonstrados quanto às arrecadações. Por essas singelas razões e com tudo mais que foi dito, estou acompanhando integralmente o bem lançado voto do eminente relator. Okay. Desembargador Fraga. Senhora presidente, renovando os votos de saudação que fiz há pouco tempo atrás, né? Acrescento que eu fiquei sem internet, porque caiu um raio, acho que em cima do meu edifício aqui, mas consegui a tempo recuperar a internet. Senhora presidente, eu fiz uma declaração de voto muito curta, vou me permitir lê-la, né? Mas já adianto que estou acompanhando com a devida vênia do eminente relator, encaminhando o voto divergente. E leio
extrato do meu voto aqui, aspas. No obstante a gravidade dos fatos, sob todos os aspectos, social, econômico e eleitoral, tenho que efetivamente a prova é fraca e parca a demonstrar a participação efetiva de Elizabeth e Mário nos fatos. Como a sanção que busca a lide é inelegibilidade, haveria de se ter com inafastável certeza a comprovação, repito, da efetiva participação, não bastante o que se denomina juridicamente do, entre aspas, proveito. Infelizmente, sob aspecto jurídico, a prova teria que estar mais eficiente a comprovar, renovo, a participação efetiva de mencionados réus. Assim, repito, acompanhe na totalidade o eminente relator no que diz como mérito. Por fim, gostaria, senhora presidente, que fique expresso no voto que os autos devem retornar ao digno procurador eleitoral, para que o aspecto criminal, inquérito em andamento, pela gravidade do ocorrido, seja acelerado, travessão, reativado, travessão, incrementado juridicamente, travessão, agilizado, ou seja, para que se busque, em definitivo e com agilidade, as devidas apurações criminais. É como voto, senhora presidente. Ok. Desembargador Gustavo. Eminente presidente, renovo as saudações antes proferidas. Estou acompanhando o muito bem lançado voto do desembargador Thompson Flores no que atina ao mérito, quanto ao preliminar já havíamos decidido, e quanto ao que menciona o eminente desembargador Roberto Fraga, eu alinho e acrescento que há em tramitação na Polícia Federal um inquérito que está sob minha relatoria, esteve sob a relatoria da doutora Maria de Lourdes Bracini de Gonzalez, depois passou ao doutor Eduardo Bainin, e agora está sob minha relatoria este inquérito que tramita na Polícia Federal desde 2016. Eu me inteirei, houve alguns óbices na tramitação desse inquérito e, de todo modo, eu sugiro que conste deste acordo, e consta agora do meu voto oralmente, que se oficie à Polícia Federal para se saber do andamento deste inquérito, já que lá se encontram ainda os mais de R$400 mil que foram apreendidos por aquela especializada, pela Polícia Federal, e até agora nós não temos o desfecho do inquérito. É nesse sentido que eu voto, então, reafirmando que acompanho integralmente o eminente relator no que atina ao mérito da forma como ele se posicionou. Okay. Eu também estou acompanhando o eminente relator em seus judiciosos fundamentos, bem lançados, com relação à questão de mérito, mantido apenas o enquadramento originário, tal como declinado inicialmente no voto vista do desembargador André Vilarim. Então, nesse sentido, nós já temos a decisão que fica nessa linha. Por maioria, mantiveram o enquadramento jurídico do fato como caracterizador de abuso de poder econômico, vencido o relator, que o tipificava ao disposto no artigo 30A da Lei 9.504 de 97. E, por unanimidade, afastaram as demais preliminares e, no mérito, deram parcial provimento aos recursos de Lúcia Elizabeth Colombo Silveira e Mário Luiz Cardoso para absolvê-los da condenação à inelegibilidade imposta na sentença e negaram provimento ao recurso de Guilherme Ortiz de Souza, mantendo o sancionamento à inelegibilidade por 8 anos a contar das eleições de 2016. Relativamente às diligências que foram buscadas, me parece que até nós tivemos alguma notícia de um andamento não faz muito a respeito do inquérito, e me parece que isso está sendo acompanhado pelo eminente procurador regional eleitoral, mas, de qualquer sorte, nada impede que a Secretaria Judiciária, verificando, já que é um inquérito que está há bastante tempo, oficie solicitando informações a respeito das diligências então determinadas.
Com isso, então, eu agradeço o acompanhamento dos eminentes advogados que patrocinam os envolvidos nesse processo e passamos ao processo seguinte da pauta, que também há um pedido de preferência por parte do Dr. José Luiz Blazac, que eu vejo que está ingressando no vídeo, que se trata de embargos de declaração e prestação de contas, processo 060-24-1061, processo de relatoria do desembargador André Vilarim, referente à eleição 2018 do candidato a deputado federal Miro Gessé. Como se trata apenas de embargos de declaração e apenas interesse por parte do Dr. Blazac, a quem eu cumprimento, eu passo a palavra ao eminente relator. Eminente presidente, renovo as saudações e aproveito a oportunidade para também saudar o ilustre advogado, Dr. José Luiz Blazac, que é uma satisfação ter Sua Excelência nesta sessão. Como se trata de embargos declaratórios, eu vou sintetizar o voto que encaminhei aos colegas na rede, e a questão, na realidade, ela já foi muito bem enfocada nesta corte, por este colegiado, e pedindo vênia ao ilustre advogado, não vislumbro que estejam presentes, nesse caso, as condições dos requisitos legais que caracterizem e que possam ensejar o acolhimento de embargos, porquanto não vislumbro qualquer situação de omissão, de contrariedade, de obscuridade no julgado. Há um pedido de efeito infringente, mas a questão, colegas, foi muito bem enfocada na ocasião, justamente em razão de um pedido de retirada dos autos, naquela oportunidade do julgamento, para que novos documentos fossem aportados e conhecidos pelos julgadores. Com a máxima vênia ao ilustre Dr. Blazac, essa questão ela é corrente no nosso tribunal e, no caso, foi reconhecida a preclusão, a oportunidade em que o prestador teve para juntar esses documentos que são reclamados, eles aconteceram à exaustão. Isso está perfeitamente demonstrado naquele acórdão que decidimos. E o pedido de retirada do julgamento na ocasião, ele, com a máxima vênia, ele não poderia ser, de fato, atendido como não foi atendido. Por quê? Porque não poderíamos reabrir um prazo que a Corte não tem concedido a todos os julgados nessa situação em que são intimados para juntar os documentos após o parecer técnico, e, no caso, não foi isso que aconteceu. Então, colegas, renovando o que nós já decidimos, renovando o pedido de vênia ao doutor José Luiz Blazac, entendo que a questão não pode ser rediscutida, não pode ser reaberta, até porque para isso não se presta os embargos de declaração. E quanto ao pedido de efeito infringente, não há um fato novo que possamos decidir para mudar aquele julgado. Se mudado fosse, estaríamos rediscutindo o que já está julgado, o que já está sob o manto da coisa julgada. Trazendo para os embargos de hoje, renovando vênia ao ilustre advogado, que não vislumbrei
qualquer omissão, qualquer obscuridade, qualquer contrariedade naquela decisão. Por isso, colegas, o voto ele está relativamente longo, porque enfrenta as questões, renova os fundamentos pelos quais, naquela ocasião, tivemos esse entendimento, que, inclusive, se não me falha a memória, foi um entendimento unânime de toda a corte, e por estas razões, por descaber as hipóteses de cabimento e acolhimento dos embargos declaratórios, encaminhando o voto, conforme Vossas Excelências receberam e pode verificar, ele é longo, ele enfrenta todos os pontos que são citados nos embargos, não é uma rejeição, um desacolhimento genérico, de forma alguma. E eu, então, estou votando, senhora presidente, pela rejeição dos embargos que foram opostos por Miro GCM. Questão de fato. Pois não, qual seria, doutor Blazak? Primeiramente, quero saudar a todos, especialmente na pessoa da presidente, que hoje é a última sessão, e aproveito a ocasião para dizer do quanto a nossa admiração pelo seu trabalho nesse tempo à frente do nosso tribunal. Vai deixar, sem dúvida, saudades e um legado muito especial, tanto na confecção de votos, como, sem dúvida alguma, na direção do tribunal. Então, nosso muito obrigado pela sua sempre gentil acolhida aos nossos anseios e às nossas grandes preocupações em defender os clientes, e que Deus possa lhe abençoar muito ainda na sua carreira e talvez ainda voltar para o tribunal, né? E, ao mesmo tempo, também saudar o doutor desembargador Vilarino, que será o nosso novo presidente da Corte. Então, o bastão está em boas mãos, né? Saudar todos os demais membros da Corte, nobre representante do Ministério Público e servidores da Casa. A questão de fato, só que eu ia pontuar, Excelência, é que eu não entendo como um documento novo, porque o documento que estava requerido para juntar e foi juntado um dia depois do pedido é a cópia unicamente do cheque que estava escrito no extrato bancário. Então, data vênia, eu não interpreto como um documento novo, como se estivesse sendo trazido algo que não existia totalmente nos autos. Nos autos consta, desde o início, o extrato bancário com o número do cheque e o valor, e aí a relação com a nota fiscal. Então, esse é o ponto, de fato, que eu gostaria de relacionar aqui. Não interpreto como um documento que trouxesse uma inovação no processo e até no valor da prestação de contas. Não muda nada o valor da prestação de contas, porque ele fecha certinho os dados das notas fiscais com o valor do extrato e o valor do cheque, porque a assessoria técnica, a única coisa que ela apontou é que faltou a cópia do cheque, né? E a outra questão, de fato, importantíssima, é que esse lapso temporal se deu com uma justificativa do fato do candidato ser lá de Santo Ângelo, Santa Rosa. E a prestação de contas ela não foi feita pela mesma prestação de contas do partido, mas sim lá distante do interior, e aí deu esse lapso e um certo desencontro. Então, muito obrigado por essas singelas considerações, era isso que tinha para pôr. Eminente relator. Perfeitamente, senhora presidente, apenas para não deixar irrespondida a questão que é encaminhada como matéria de fato, com a devida vênia ao ilustre advogado, que, aliás, que tem caracterizado de uma forma reconhecida na corte, conhecida de todos nós, pelo justo e devido defesa de seus clientes, e tem que ser assim, nós sabemos que tem que ser assim. Essa questão, senhor presidente, ela me parece que ela foi, com a máxima vênia, ela foi perfeitamente enfrentada no acórdão. Ela foi enfrentada. Eu recordo, e estava tentando confirmar aqui, que foram meses
que houve a intimação para que o advogado, que teria 3 dias para juntar esses documentos, trouxesse os documentos apontados ou reclamados pelo nosso setor técnico, e somente questão de meses depois, agora teria que ver o acordo, mas questão Mais de 5 meses, mais ou menos. Sim, doutor? Tem mais de 5 meses. 5 meses, perfeito. E como a Corte já assentou que o processo de prestação de contas tem natureza jurisdicional, nós ficamos submetidos aos prazos. Porque se toda vez, com o máximo respeito aos que pensam diferente, mas toda vez que nós formos reabrir a discussão para exame de documento este ou aquele, nós estamos fadados, eventualmente, a não concluir as prestações de contas, que tem procedimento, por ser procedimento jurisdicional, tem os seus atos e os momentos próprios. Por isso que foi considerado, na ocasião, como preclusiva a alegação de que a Corte não teria enfrentado todas as questões. É claro que, se caso o doutor José Luiz Blazac, que sabe muito bem, com a sua competência, que se realmente esse acórdão de hoje ficou com alguma comissão ou questão através de novos embargos, é evidente que vamos responder. Mas eu adianto, colegas, para tranquilizar, e os colegas devem lembrar do julgamento, e pelo voto que encaminhei, que essa questão foi enfrentada, né? E não seria agora, através dos embargos, que nós iríamos rediscutir o que foi decidido em termos de erro ou de justiçamento. Sabemos, e o doutor José Luiz sabe tanto quanto nós, que não é para isso que se presta os embargos declaratórios. Tá? Então, nós, adstritos exclusivamente na admissibilidade e no que confere o efeito dos embargos declaratórios, é que, pedindo vênia ao ilustre advogado, no meu entendimento, o voto é pelo desacolhimento. Desembargador Silvio, como vota? Presidente, renovando as saudações a todos, doutor Blazac, que comparece nesta sessão, meu ilustre e estimado desembargador André Vilarinho, eu apreciei atentamente o seu voto, como revisei e voltei ao acórdão também, mas eu quero confessar que eu fiquei profundamente sensibilizado com os declaratórios trazidos e com a luta travada pelo advogado para tentar realmente trazer aos autos os documentos que faltavam. E quero confessar que eu estou em dúvida, eu estou inquieto, e eu vou pedir, antecipo, em que pese, reconhecendo que a posição trazida pelo desembargador Vilarinho reflete o entendimento da Câmara, reconhecendo a questão da preclusão, reconhecendo toda a argumentação que ali está. Eu também quero dizer que, quando voltei à Corte em novembro, e quando eu saíra, a composição, então, reinante, recebia com maior largueza os embargos de declaração, justamente pelo fato de não haver a possibilidade de uma ação rescisória. Então, embora reconhecendo todo este caráter, e quando voltei, acho que a partir de uma inauguração de voto feita pelo desembargador Gustavo de Fenteller, os processualistas, e acho que o doutor Gerson também nesse mesmo sentido, e hoje até reconheço que o próprio TSE, bem no argumento trazido pelo nosso eminente desembargador Vilarinho, também estabelece que deve haver um limite na prestação de contas. Mas permitam-me lembrá-los que, em se tratando de juntada de cheque, em outras oportunidades, nós concedemos que isto fosse feito e demos uma elasticidade em prazo, porque ficou muito claro que o banco, em menos de 25 dias, aliás, o prazo concedido parece que foi de 25 dias, porque dentro deste limite se esperava que o banco oferecesse o documento. Então, a par disto, da minha visão
da largueza dos declaratórios, eu realmente, e a partir da linha de argumentação trazida pelo advogado, eu fiquei em dúvida e eu gostaria de examinar o processo para explicitar o meu voto, quiçá ratificando integralmente o que disse o relator e até, evidentemente, em homenagem ao advogado, esclarecendo a não procedência dos seus argumentos num convencimento muito pessoal meu. Razão pela qual, com o máximo respeito a todos, eu vou pedir vistas e eu preciso, para me convencer na íntegra do exame deste processo. Muito obrigado. Com o máximo respeito, desembargador Vilarinho. Imagina, isso é da democracia e é do julgamento coletivo. Saúde. Ótimo. Sim. Claro, Muito convicção obrigado. é tudo. Exatamente, a minha convicção está em dúvida. Isso Não está Os formado. demais, sempre será salutar. Muito obrigado. os demais jogadores aguardarão Eu gostaria de ou me querem manifestar, votar presidente. de imediato? Eu gostaria de me manifestar, senhora presidente. Pois Eu não. também depois, senhor presidente. Bem, senhora presidente, renovo as saudações. A posição externada pelo desembargador Vilarinho, eminente relator neste feito, vem ao encontro exatamente não só do que eu penso quanto à matéria, como também do que vem sendo monoliticamente decidido ao longo de uma quadra de quase um ano por esta corte, dando ênfase à preclusão por medida de segurança jurídica, por medida de estabilidade das decisões, de sorte que eu estaria inclinado a, desde logo, aderir integralmente ao muito bem lançado voto do desembargador Vilarinho. E nessa quadra eu faço lembrar que semana passada nós tivemos um processo que aí não eram embargos de declaração, mas sim impugnação ao cumprimento de sentença, mas que guarda muita similitude com o caso ora em julgamento, onde nós, diante também de inquietações que levaram, inclusive, o eminente desembargador Thompson Flores a pedir vista na oportunidade, nós reafirmamos esta nossa monolítica jurisprudência, esta nossa reiterada jurisprudência, no sentido de inadmitir a juntada extemporânea de documentos. E, se não bastasse o fato de que, muito bem salientado pelo desembargador Vilarinho, que não estamos diante das hipóteses que permitem a apreciação de embargos de declaração ou o acolhimento de embargos de declaração, como bem posto pelo desembargador Vilarinho, e indo já, então, para a questão da infringência, posta com propriedade pelo Dr. Blazak, aliás, como de costume, nas suas peças muito bem manejadas, né? Nós, então, em face da infringência alegada, levantada, nós nos veríamos, eventualmente, entrar na análise de mérito, que não me parece possível mesmo, em face dessa jurisprudência. Então, lembrando que houve esse julgamento recente, de matéria muito similar, onde, inclusive, o próprio desembargador Silvio, que agora pede vistas, votou de acordo com a jurisprudência da Corte, mas em homenagem ao desembargador Silvio e na expectativa, assim como fez o desembargador Thompson em relação ao meu voto naquela oportunidade, na expectativa de que, eventualmente, o desembargador Silvio possa nos trazer algum argumento jurídico processual que, de algum modo, nos leve a superar esse óbice que está posto, de nós apreciarmos esses embargos na forma como pretende o Dr. Blazak. Eu vou, então, aguardar, apesar de toda esta longa exposição, pelo que eu peço perdão, eu vou aguardar o voto do desembargador Silvio. Presidente. Pois não, vamos pela ordem, então. Desembargador Fraga. Muito rápido, senhor presidente. Eu renovo os cumprimentos extensivos ao doutor José Luiz. Eu estou nessa casa há quase 2 anos. Uma das mudanças mais fortes de entendimento, ao meu ver, dessa corte foi essa que estamos discutindo hoje. Ao chegar nessa casa eleitoral, me parecia que era muito expansivo o entendimento.
A qualquer momento processual podia, assim, o candidato juntar documentos. Até, digamos assim, 5 minutos antes do julgamento. Aquilo me impressionava muito. E foi-se conversando, com a chegada do desembargador Gustavo de Fenteller, se acirrou o debate, e depois de um longo debate entre todos, essa casa, ao meu ver, de bom grato, afirmou o entendimento que é uma questão jurisdicional que tem que ser, sim, respeitados os prazos, que não pode se ter uma interpretação tão expansiva, e se fechou o cerco, juridicamente falando. E é o que nós estamos vendo hoje aqui. Mas, acompanhando o caro desembargador Gustavo, eu vou aguardar a vista em homenagem ao doutor Silvio, na expectativa que se possa rever novamente aquilo que já foi visto por muitas vezes, mas vou aguardar, então, senhora presidente, esse pedido de vista. Pois não. O desembargador Gerson também, por gentileza, até seria o primeiro após o desembargador Silvio. Senhora presidente, renovando as saudações, eu gostaria também de alinhar, da mesma forma que os colegas que antecederam, o desembargador Fraga e de Fenteller, e uma saudação especial, e a minha intervenção talvez seja mais nesse sentido, ao doutor José Luiz Blazac, pela forma sempre muito altiva, muito transparente, muito aguerrida, realmente um exemplo do alto nível da advocacia que se pratica perante esse tribunal. Receba meus cumprimentos, doutor Blazac, inclusive as suas intervenções são sempre muito oportunas, muito objetivas, e eu conheço sua atuação, inclusive fora dos tribunais, pelos questionamentos relevantíssimos que nos fazem pensar e nos deixam com aquela saudável angústia de querer aplicar bem o direito. E essa é a linha que eu sei que o meu eminente doutor desembargador Silvio sempre se preocupou. E esse caso realmente é daqueles que a gente se encontra assim no fio do limite. Eu tenho também, e o doutor desembargador Silvio fez essa referência, não como processualista, porque isso é apenas um anátema de um modesto e curioso estudioso da área do processo, mas eu pratico na advocacia aqui no tribunal as regras que acredito sejam aquelas que devam ser respeitadas, como todos nós fazemos. Mas eu recordo e trago essa contribuição, que estou também já há quase 2 anos aí, nesta casa, no sentido de que essa admissibilidade juntada de documentos tinha uma interpretação um pouco mais larga, mas era, inclusive, encontrava o seu limite no pré-julgamento, até o limite do julgamento. Aqui nós já estamos no pós-julgamento. E eu tenho também as minhas concepções quanto aos pressupostos dos declaratórios, que realmente, num primeiro momento, não vejo. Mas estou apenas alinhando esses argumentos porque eu não tenho dúvida nenhuma de que o desembargador Silvio está com a condição que vai nos trazer, seja para acompanhar o relator, seja para divergir, uma contribuição fundamental e enriquecer o caso. Por essas singelas razões, eu vou também me permitir, com a vênia do nobre relator, aguardar o pedido vista para, então, firmar definitivamente a minha posição. Desembargador Thompson também aguarda? Aguardo, senhora presidente. Ok. Então, após votar o relator rejeitando os embargos declaratórios, pediu vista ao desembargador Silvio de Moraes. Os demais julgadores aguardam o voto vista, julgamento que fica suspenso. Meus cumprimentos, doutor Blazac, uma imensa satisfação vê-lo aqui nessa última sessão que eu participo nesta corte. Eu também estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de lhe dar um abraço virtual. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Nós vamos agora, então, ao último processo da pauta. Se trata de prestação de contas de órgão de direção estadual de partido político, exercício financeiro do Partido Republicano da Ordem Social de Porto Alegre, processo de relatoria do desembargador André Luiz Planella Vilarinho, a intervenção do Ministério Público, e eu passo a palavra ao doutor Fábio Venzon para o devido parecer. Excelentíssima senhora desembargadora Marilene Bonzanini, presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Nessa data eu gostaria de lhe fazer uma saudação especial, porque é a sua última sessão, é a presidência da Corte, na sua última sessão ordinária, né? Então eu gostaria de lhe dizer da nossa satisfação que foi trabalhar durante esse período de 2 anos
um ano à frente da corregedoria, outro ano a senhora à frente da presidência, dizer que atendeu todas as nossas expectativas, que eram extremamente positivas, porque, afinal de contas, eu já conhecia a sua irmã, a juíza federal Marciane Bonzanini, estudamos durante 5 anos juntos na faculdade, e a gente sempre tem aquela expectativa de que as qualidades vêm da família, né? E realmente essas qualidades aí foram atendidas, e a senhora vai deixar saudade em tocante à tranquilidade com que sempre conduziu os trabalhos da corte, notadamente essas sessões da qual eu participo, e também a cordialidade com que tratou a todos, e mantendo esse relacionamento harmonioso sempre com o Ministério Público, né? Então, nós só temos a agradecer a sua dedicação à frente da corte. Dito isso, eu saúdo aos desembargadores integrantes da corte, saúdo ao Dr. Josemar Riesgo, diretor-geral, em nome de quem saúdo todos os servidores da corte, e uma saudação especial à nossa audiência. Relativamente a esse processo, trata-se de prestação de contas, né, Diretório Estadual do Partido Republicano da Ordem Social, alusiva ao exercício de 2018. Tá bom, obrigado. A unidade técnica verificou como falhas o fato de terem sido recebidos recursos sem identificação do CPF no valor de R$ 380, que correspondem a 4,68% das receitas arrecadadas no exercício. Seja pelo valor nominal, seja pelo percentual, cabível aqui a aprovação das contas com ressalvas. E aprovadas as contas com ressalvas, afasta-se a aplicação da multa, nos termos do artigo 37 da Lei dos Partidos Políticos, que dispõe da seguinte forma: a desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%. Então, o artigo 37 menciona a desaprovação das contas, importará e recolhimento da quantia e multa. Ou seja, aprovadas, com ou sem ressalvas, não se aplica a multa. Isso em virtude do artigo 37. Em relação à suspensão de cotas do fundo partidário, nós vamos fazer uma retificação aqui. O nosso parecer opinou para que fosse aplicado proporcionalmente a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário por um mês. Vamos fazer uma retificação aqui, mas não porque entendamos que se aplica ao caso o artigo 37, mas sim porque o valor nominal é muito pequeno, então a aplicação do princípio da proporcionalidade faria com que não fosse razoável se suspender cotas do fundo partidário quando a irregularidade importa em R$ 380. E aqui eu quero fazer, então, um esclarecimento em relação à minha posição no outro feito que foi julgado recentemente na Corte, em que, aprovadas as contas com ressalvas, a Corte entendeu que, numa situação como essa, não seria cabível a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário, porque foi até mencionado o voto do desembargador Gerson Fischmann, seria aplicável o artigo 37 da Lei dos Partidos Políticos. Então, nós entendemos de maneira diversa. Nosso entendimento é o seguinte: o artigo 37, como eu acabei de ler, ele não faz qualquer referência à suspensão de cotas do fundo partidário. O artigo 37, na sua redação original, fazia. Então, originalmente, quando um partido tivesse as contas desaprovadas, seja por recebimento de recursos de fonte vedada, seja por recebimento de recursos de origem não identificada, quer dizer, independente de receber recursos de fonte vedada ou de origem não identificada, se ele tivesse desaprovadas as contas, havia uma previsão de suspensão de cotas do fundo partidário no artigo 37. Então, naquela época, é como é hoje para a multa. Constava ali, desaprovadas as contas, suspende-se as cotas do fundo partidário. Aí, com certeza, naquela situação, aprovadas com ressalvas, não poderia se aplicar a sanção, da mesma forma que se faz hoje com a multa. Mas a redação atual do artigo 37 não é essa. A redação atual do artigo 37 faz referência apenas à questão da multa, quando ocorre desaprovação das contas. Então, onde vem a sanção do artigo de suspensão das cotas do fundo partidário hoje? Vem do artigo 36, incisos 1 e 2. E o artigo 36, incisos 1 e 2, ele não faz qualquer ressalva quanto à necessidade de desaprovação. Ele menciona tão somente que, constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes sanções. E aí fala no inciso 1, no caso de origens de Rony, né, e no inciso 2, de fonte vedada. Então, o artigo 37 não é aplicável nesse caso para interpretar no sentido de que a aprovação com ressalvas afastam a sanção de suspensão de cotas partidário. Nós temos hoje o artigo 36 e ele não faz essa ressalva. Estamos falando aqui de conta de exercício, porque efetivamente nas contas de eleição,
o artigo 25, ele menciona que a desaprovação vai importar em suspensão de cotas do fundo partidário. Então, realmente, contas de eleição, não há dúvida, aprovadas com ressalva, não se aplica a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário. Mas nas contas de exercício baseadas na lei dos partidos políticos, nós não verificamos essa interpretação. Não. A nossa interpretação é outra, é mais fundada exatamente nos dispositivos legais aplicáveis. Aplicável ao artigo 36, ele não menciona isso, e o artigo 37 não é aplicável à questão. Mas, assim, a depender do que a Corte vir a julgar no futuro em relação a outro caso, porque esse aqui, como eu mencionei, neste caso aqui, nós também estou retificando o parecer para afastar esse opinamento pela aplicação da sanção, mas por outro fundamento. O fundamento aqui é que não seria o caso de aplicar o 36 em virtude do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade diante do valor. Mas no outro caso que viesse com valor alto, como foi aquele passado, que acho que era 11 mil reais, eu mantenho o meu entendimento com base nisso. Mas sou sincero em afirmar que não sei se vou recorrer das decisões da Corte, se a Corte entender de não aplicar. No juízo de custo-benefício, talvez não valha a pena o Ministério Público recorrer das decisões da Corte. Por quê? Eu vou recorrer para aplicar o quê? Aplicar 1 mês de suspensão das cotas do fundo partidário. E sempre quando a aprovação é com ressalvas, é porque o valor ficou inferior a 10%. Se ficou inferior a 10% e a gente aplica o princípio da proporcionalidade para aplicar a sanção máxima vai ser 1 mês. E aí eu vou estar entrando com recurso especial, com agravo, eventualmente, caso não admitido recurso especial, movimentando a presidência do TRE, movimentando o TSE, movimentando a Procuradoria Geral Eleitoral, para obter a sanção de 1 mês. Então, não sei realmente se eu vou recorrer caso a Corte mantenha o entendimento. Mas, assim, a minha convicção pessoal realmente é de que, de acordo com o artigo 36 e 37 da Lei dos Partidos Políticos, em aprovando-se as contas com ressalvas, nos casos de fonte vedada e recurso de origem não identificada, é cabível, sim, a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário pelo prazo de 1 mês. Bom, feitos esses esclarecimentos, então, retifico o parecer anteriormente exarado para que as contas do Diretório Estadual do Partido Republicano da Ordem Social sejam aprovadas com ressalvas, determinando-se apenas o recolhimento da quantia de R$ 380. Ok. Agradeço as gentis palavras e carinhosas, doutor Fábio. Foi um imenso prazer conhecê-lo aqui também e trabalhar com Vossa Excelência, que realmente desempenha um trabalho extremamente elogioso, louvável, o compromisso, a seriedade, o seu conhecimento em vulgar. Foi, assim, inestimável a convivência. Muito obrigado. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Vilarinho. Muito bem, colegas, conforme o brilhante parecer do doutor Fábio já apontou, se trata de um caso bastante simples, de uma prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, em que a SCI apontou no parecer conclusivo que a pequena quantia de R$ 380 reais restou glosada como origem não identificada. E essa quantia representa apenas 4,68% dos recursos movimentados pelo partido em 2018, que foram na órbita de R$ 8.113. Então, a consequência disso, como bem apontou o ilustre procurador regional eleitoral, é que as contas são aprovadas com ressalvas, determinando o recolhimento da quantia de 380 ao Tesouro Nacional. E o voto é exatamente nestes termos e de acordo com, inclusive, ao encontro da conclusão do ilustre procurador, porquanto em que pese a Corte ainda esteja, e firmou entendimento nesse sentido, de aprofundar o estudo da matéria acerca da incompatibilidade prevista em razão do artigo 37, e agora o ilustre procurador traz também uma nova visão de que seria o caso também de se aplicar do artigo 36. Porém, em razão do valor
de R$ 380 e que a suspensão seria por um mês, o próprio Ministério Público entende que se limita, ao que eu entendi no parecer oral, a que as contas sejam aprovadas como ressalva, sem a suspensão mecanizada, porquanto, segundo o argumento deduzido, assentado nesta ocasião, não seria o caso de um eventual recurso em razão do efeito e da proporcionalidade. Essa linha, colegas, e eu mantendo o entendimento da Corte, até que, eventualmente, possamos, por maioria, ou até mesmo por unanimidade, firmar um novo entendimento, eu ainda mantenho aquela posição da Corte, que, inclusive, na ocasião, me lembro um julgamento que foi bem definido, encaminhado pelo desembargador Gerson Fischmann, que trazia justamente esse debate, a discussão. E ao que tenho presença, esse é o entendimento que, desde então, a Corte está mantendo. E por isso que eu estou, então, votando aqui para que tão somente pela aprovação com ressalvas, né, do Diretório do Partido Republicano, da Ordem Social, PROS, relativa a 2018, que as contas sejam aprovadas com ressalva, determinando o recolhimento da quantia de R$ 380 ao Tesouro Nacional. E esse é o voto, senhora presidente. Desembargador Silvio, por gentileza, como vota? De pleno acordo com o eminente relator, presidente. Muito obrigado. Ok. Desembargador Gerson. Também acompanho o relator e quero fazer mais uma vez o registro ao trabalho do doutor Fábio, que realmente nos suscita questionamentos e eu efetivamente me sensibilizo, porque o que se procura o Ministério Público está muito bem representado aqui, é dar a eficácia plena à legislação eleitoral. Eu tenho essa compreensão. Porém, ainda, e como acompanhando o que disse o relator, vou manter a posição que, inclusive, até onde pude examinar, é pacífica no TSE, de que, em aprovação, não há a aplicação de sanção, ainda que com ressalvas. No sentido, acompanho o relator, pedindo vênia à manifestação do Ministério Público. Desembargador Fraga. Senhora presidente, com a vênia do eminente doutor Fábio Venzon, eu acompanho o eminente relator. Desembargador Gustavo. Desembargadora presidente, com os muito bem postos acréscimos trazidos pelo desembargador Fischmann, eu estou votando com o eminente relator. Desembargador Thompson Flores. Senhora presidente, destacando, como sempre, o belíssimo trabalho que o Ministério Público Eleitoral está fazendo aqui na Corte, na pessoa do Dr. Fábio, eu acompanho o relator. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, aprovaram as contas com ressalvas e determinaram o recolhimento da quantia de R$ 380 ao Tesouro Nacional. Eminentes colegas, integrantes dessa corte, e agora ainda na condição de presidente, como um dos últimos atos, eu gostaria de deixar o registro de alguns votos elogiosos a servidores desta corte eleitoral, votos de louvor pelo trabalho desempenhado, que gostaria que ficasse o registro em ata, e, posteriormente, fosse oficiado à Secretaria de Gestão de Pessoas para anotação em ficha funcional. Faço isso ainda na condição de presidente. E o primeiro dos que merecem todo o nosso louvor é o nosso diretor-geral, Dr. Josemar dos Santos Riesgo, que iniciou a direção-geral já
enquanto eu ainda estava na corregedoria, ainda na gestão do desembargador Jorge Luiz Dallagnol, e tem sido incansável e de uma competência assim invulgar na condução de todos os trabalhos, seu dinamismo, seu desempenho, sua liderança, seu conhecimento, que é uma pessoa que merece todas as nossas homenagens, e na pessoa dele, eu também quero homenagear aqui, todos os secretários que integram a gestão e que são capitaneados pelo Josemar. Acredito que, fazendo essa homenagem ao nosso DG, estou homenageando toda a administração competente, sob o pulso firme do DG, a todos os secretários. Também gostaria de um registro especial, uma homenagem ao João Marcelo Long Malheiro da Graça, assessor jurídico, chefe do gabinete da presidência, que foi um acréscimo muito grande em termos de tecnicidade, de um auxílio, um apoio imensurável ao exercício da presidência, que passou a contar, além da chefia de gabinete, com uma assessoria jurídica reconhecidamente eficiente e eficaz, que certamente nos dá um apoio prestimoso e muita segurança no desempenho das funções administrativas. Também gostaria de homenagear a todos, mas tenho que pensar em outros. Eu acredito que mereça nossas homenagens a Débora do Carmo Vicente, que está coordenando a Escola Judicial Eleitoral e assumiu o compromisso já no final da minha gestão na corregedoria e já acertados para o período da presidência, assumindo o compromisso e um desafio de reunir não apenas a Escola Judicial Eleitoral, mas também todo aglutinando o setor de capacitação dos servidores, trazendo também a colaboração de outros tantos servidores que dedicavam esse mistério, e me parece que agregando, de uma vez por todas, incorporando a escola dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Nesse sentido, também, da escola, quem tem prestado um auxílio muito importante, principalmente agora, nesse período de pandemia, com esses webinários que têm sido realizados, também com os cursos EAD, tem sido muito prestimoso o trabalho do servidor Dione dos Santos Almeida, que, aliás, senhores, fica aqui um registro nós estamos fazendo sessões pelo Zoom, mas é a partir de hoje que nós estamos com uma licença Zoom do tribunal. Até então, nós usamos a licença Zoom particular desse servidor, Dione dos Santos Almeida. Então, fica aqui o meu reconhecimento e meu voto de louvor pela dedicação a essa causa. Também a nossa queridíssima e sempre companheira de todas as atividades, incansável em nos prestar todo o auxílio, não poderia sair daqui sem deixar um voto de louvor e um agradecimento muito especial para Luciana Arenhard Santos, que desempenha um excelente trabalho junto a todos os membros da corte, junto a todos os servidores, sempre muito dedicada no exercício dos seus trabalhos. Outro reconhecimento que aqui registro também,
e que teve um trabalho incansável e que sai por força do seu trabalho à frente da assessoria de planejamento, da Asplan, a servidora Magda Stoll Andrade, que conseguimos amealhar registros e o tribunal conseguiu, certamente com a colaboração dela, alcançar os prêmios que conseguimos do CNJ, que era também de transparência e também o selo diamante. E, por fim, é um registro aqui em memória, há um reconhecimento ao servidor falecido, Alfredo de Moraes, pela dedicação que sempre teve ao Centro de Memória, e que, em função da pandemia, nós não pudemos inaugurar agora, que nós temos o Memorial da Justiça Eleitoral junto à Pinacoteca Rubem Berta, no antigo prédio do Tribunal Regional Eleitoral, na Duque de Caxias 973, e um trabalho que também se iniciou ainda com o Alfredo, e nós não pudemos, em função da pandemia, inaugurar esse espaço. E eu gostaria de deixar, então, a minha homenagem, que fica à família, em função do trabalho dedicado a isso, ao Centro de Memória, à gestão de informação, a tudo que ele trouxe para o Tribunal Regional Eleitoral. Me parece que é importante que fique esse registro para sua família, para sua esposa, para seus filhos. Eu gostaria, então, que o nosso diretor-geral, ainda que como homenageado, tomasse o registro de todas essas homenagens e providenciasse as devidas comunicações. Gostaria de saber se conto com o apoio dos eminentes pares. Aqui. De acordo, de acordo. De acordo, presidente. Muito justo. Então, encerrando, então, os trabalhos, minha última sessão, agradecendo por demais a convivência, a colaboração, a amizade. A amizade vai ficar, mas seja na jurisdição, seja na parte administrativa, os senhores todos foram incansáveis e assim tivemos assim, acho que uma convivência muito prazerosa. Um agradecimento muito especial ao desembargador Vilarinho pela sua parceria na corregedoria, nós que partilhamos no dia a dia esse último ano aqui no tribunal, a todos os outros integrantes da Corte Eleitoral, doutor Fábio. Então, meus sinceros agradecimentos. E gostaria de deixar aqui esse registro e também a todos os demais servidores do Tribunal Regional Eleitoral, da Justiça Eleitoral, dos cartórios eleitorais, e dizer que foi uma imensa satisfação trabalhar para a Justiça Eleitoral nesses 2 últimos anos. Realmente, eu trago a Justiça Eleitoral no meu coração, vou vestir sempre uma camiseta que eu ganhei, que é da Justiça Eleitoral, só porque a solenidade não permitia, senão estaria aqui vestindo. E ter a certeza que sempre estarei disposta a colaborar no quanto for possível. Meu muito obrigada a todos vocês. Uma questão de ordem. Embora o nosso vice-presidente, evidentemente, tenha primazia, mas eu vou invocar a idade provecta e vou pedir licença para lhe dizer que essas flores nas suas costas, essa orquídea branca, que nós ontem, numa reunião telefônica em conjunto, fizemos um conchavo para lhe mandar, ela é branca porque simboliza... Maravilhosas. Fiz questão de exibi-las hoje. Ela simboliza a paz,
ela simboliza ternura e admiração que todos nós temos pela senhora. Eu, em particular, tive o privilégio de, nos últimos anteriores 2 anos, conviver com a senhora, com o desembargador Dallagnol, e praticamente acompanhei a sua trajetória dentro do tribunal. E fiquei imensamente feliz e quero testemunhar a sua ascensão, as suas conquistas, a maneira natural com que a senhora cativou cada um de nós. Amanhã é a despedida oficial. Amanhã nós teremos uma brechinha para lhe dizer um pouco mais daquilo que está dentro de nós a seu respeito. Mas uma das coisas que eu marquei e quero enfatizar é que a Marilene Bonzanini, acima de tudo, é uma pessoa verdadeira. E a pessoa, quando é verdadeira, como a senhora nos deu exemplo, o sorriso que a senhora dá lá na garagem quando chega para os guardas ou para a mais humilde servidora, é o mesmo sorriso que cada um de nós ganhamos, ou quiçá a mais alta autoridade de algum outro poder. E ser verdadeiro, e ser na frente o que se é também pelas costas, é a maneira como a vida se torna mais feliz e a maneira como naturalmente cativamos uns aos outros. Eu quero declarar a grande honra de poder estar falando para a senhora e a grande honra de ter trabalhado a senhora como presidente, pelas oportunidades que me deu, pelo apoio que eu recebi, enfim, pelo fino trato muito característico da sua maneira de ser. Ganhou o TRE, ganharam todos os servidores, ganharam os jurisdicionados e ganhamos todos nós, juízes, pela tranquilidade que a senhora passou, pela serenidade, por nos ouvir, pela democracia, enfim, por tudo que cada um de nós, a senhora permitiu, tivéssemos uma possibilidade de somar na sua gestão. Eu adoro poesia, e certa vez eu vi num trecho de um poeta dizer que a amizade é a mais bela flor que nasce no coração dos seres humanos. Basta regá-la. E a senhora, com mestria, regou a sua amizade em cada um de nós, e a minha em particular. Eu sei que começa a bater uma tristeza em todos nós, eu sempre brinquei, além da amizade, desse seu jeito maravilhoso de ser, nós estamos perdendo o charme da única mulher na corte. Mas veja bem, por tudo que a senhora representa e pela sua condição humana, cumpriu-se esta etapa, mas seguramente que outras, com igual ou maior sucesso, lhe aguardam na continuidade dos seus dias. Por favor, cada vez que regar sua orquídea, lembre que a nossa amizade de todos nós foi com este carinho e ela continuará muito além do TRE. Último pedido, seja feliz e muito obrigado por tudo. Ai, muito obrigada. Com certeza vou ser feliz. Cheguei feliz, saio feliz, de coração pleno, de carinho, realizada. A gente vem para um tempo, sabe que é esse tempo. Estou bem contente pela trajetória que tive, pela companhia de todos vocês. Presidente, seguindo a ordem cronológica que bem referiu o desembargador Silvio, então eu sou o próximo a manifestar. É claro que guardarei para amanhã o reconhecimento que é devido à ilustre colega, mas não poderia deixar de manifestar agora algumas palavras, como recentemente fiz na nossa reunião do Conselho de Administração, junto com todos os secretários e com a doutora Magda Dasplan. E esse reconhecimento que eu faço aqui é um reconhecimento, primeiro, que sempre me chamou a atenção no trabalho competente
Vossa Excelência, da colega Marilene Bonzanini, a dedicação a essa casa. Realmente, o que eu pude testemunhar neste ano em que trabalhamos juntos, foi uma extrema dedicação ao TRE, algo assim manifestado com afeto, com vontade, com carinho e com sensibilidade e responsabilidade. Isso é muito importante. Quando eu até referi isso na reunião que nós tivemos do Conselho de Administração, nós viemos para cá, nós, digo, os desembargadores do Tribunal de Justiça, para compor a classe dos desembargadores, assumindo um ano na corregedoria e o ano na presidência, nós viemos com uma missão muito grande, outorgada pelos nossos colegas. É uma responsabilidade muito grande, e eu dizia que é uma responsabilidade dupla. Ela é uma responsabilidade muito grande porque nós viemos para cá para conduzir uma corregedoria e depois um tribunal com essa estirpe, com essa força, com esse reconhecimento que é o Tribunal Eleitoral Gaúcho, reconhecido nacionalmente. Então, isso é uma grande responsabilidade. E a segunda responsabilidade que nós trazemos conosco é o mandato que estamos aqui representando os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, o que não é pouco. Nós temos 140 desembargadores lá, pessoas da maior qualificação, muitos já passaram por aqui, e sempre com essa dedicação. E eu, nessa linha da responsabilidade e do munus e da missão, que eu posso dizer à colega Marilene Bonzanini uma coisa que é muito simples e muito verdadeira. A senhora cumpriu sua missão. Então, isso é muito importante para aqueles que saem daqui com essa tranquilidade, e eu espero que daqui a um ano possa sair com esse mesmo sentimento que a senhora tem hoje, de que cumprimos uma missão. Então, olhar para o TRE e dizer, eu cumpri a missão aqui. Claro que contando, como se sabe, com toda essa retaguarda na área administrativa, contando com toda essa retaguarda fantástica que eu aqui personifico na pessoa do Dr. Josemar Rios. E na área jurisdicional, contando com esse apoio que está aqui na minha frente e na frente de todos vocês, que são excelentes magistrados, excelentes juristas e que aqui assumem também a posição de magistrados, no caso do desembargador Silvio de Moraes e do desembargador Gerson Fischmann, os juízes que representam a classe do juiz de direito, o desembargador Thompson Flores, que representa o Tribunal Federal, Regional Federal. Então, esta retaguarda administrativa e jurisdicional, ela é fantástica, nós temos que dar seguimento. Agora, a nossa cota pessoal, ela tem que estar presente, em termos de sensibilidade, de dedicação, de competência, e isso, a senhora, Vossa Excelência, a colega desembargadora Marilene Bonzanini, adimpliu, cumpriu integralmente os dois compromissos, perante o TRE e perante o Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Senhora presidente, por gentileza, eu sei que amanhã nós faremos, evidentemente, dentro do tempo que se deve observar, que é a formalidade oficial da transmissão de cargo. Mas eu não poderia, que serei muito breve, deixar nesse momento, que é a última sessão que a senhora preside, de dizer do privilégio que foi esse convívio tanto ao seu período, assim como o desembargador Silva, ainda de corregedora, na presidência do desembargador Dallagnol, quanto depois na sua presidência. Eu sempre tenho dito, né, são todos que aqui aportam sabem que esse é um tribunal de passagens. Como toda a vida tem seu ciclo, encerra-se esse seu ciclo aqui. Mas, como estamos dizendo a todo instante,
a relação que fica, e peço licença ao desembargador Silvio e ao desembargador Vilarim para subscrever e endossar as palavras, a relação que fica, esta será, eu não tenho dúvida, permanente, pela pessoa que a senhora nos cativou, pela forma de liderança autêntica, de liderança serena, de uma democracia acima de tudo, de respeito à palavra e aos valores, e foi fundamental para que nós pudéssemos, neste tribunal, chegar ao estágio, inclusive, que a senhora citou há pouco, das premiações. Então, quero realmente deixar aqui já esse breve registro de agradecimento pela oportunidade ímpar e esse privilégio que o destino me proporcionou do convívio não só com todos os pares, mas especificamente dessa sua gestão tão exitosa e jamais será esquecido. Muito obrigado por tudo, senhora presidente. Presidente. Presidente, posso falar, presidente? Pode. Eu sei que amanhã vai ser a despedida para o grande público. E não obstante estejamos gravando, me parece que nós estamos num pequeno grupo, na corte em si. Então, não vou deixar passar em branco essa oportunidade. Para dizer que a senhora foi uma excelente presidente. Ao meu ver, foi uma excelente presidente. Conseguiu ser uma presidente positiva, competente, com uma simplicidade ao presidir, uma tranquilidade, eu acho que a palavra-chave é essa, uma tranquilidade. Ainda hoje no almoço com a minha esposa falava, a Marinês foi uma presidente muito tranquila, muito tranquila. Isso, às vezes, não se encontra isso. Nós somos trabalhadores do direito há 20, 30, 40 anos, sabemos que às vezes não se encontra essa tranquilidade em exercer um cargo de tão alta dificuldade. E a presidente conseguiu isso, ao meu ver. Eu tenho certeza que eu me acrescentei enquanto juiz, que eu me acrescentei enquanto pessoa nesse anuênio da sua presidência. Vou levar para mim, assim, umas melhores recordações deste ano do TRE. Mas vou deixar outras palavras para amanhã. Fica só esse meu registro, tá bom? Grande abraço. Presidente. Obrigada. Sim, desembargador Thompson. Senhora presidente, naturalmente nós amanhã teremos mais oportunidades para nos pronunciarmos, mas eu queria deixar registrado aqui que me associo a todas as declarações e manifestações dos colegas que me antecederam, mas eu queria destacar um aspecto de Vossa Excelência, que é comum tanto a Vossa Excelência quanto ao desembargador Vilarim, que é a cordialidade, que é aquilo que o grande Eça de Queiroz chamava a quarta virtude teologal, e que num tribunal é essencial, nós sabemos por experiência própria, né? Às vezes, infelizmente, nós não temos aquela cordialidade que gostaríamos e que a liturgia até exige do cargo, mas nesse tribunal, eu sou testemunha, todos nós somos, que tanto Vossa Excelência quanto o desembargador Vilarim, que amanhã assume a presidência, exercem essa virtude teologal, repetindo o grande Eça de Queiroz, e que é fundamental num colegiado. Então, eu quero, com isso, amanhã teremos a oportunidade também, num breve registro, que já acertamos com o nosso cerimonial, mas em 2 minutos dá para falar muita coisa, e eu quero me associar a todas as declarações feitas pelos colegas e dizer que foi um privilégio ter participado desse tribunal. Eu estou aqui, eu acho que há 10 meses, sob a presidência de Vossa Excelência. Eminente presidente, coube a mim o último lugar. E aí eu vou poder me alongar. Eu vou falar só 1 hora, tá? Para me despedir de Vossa Excelência. Brincadeiras à parte. Já falei ao início, ou antes de nós começarmos a nossa sessão, algumas coisas, especialmente sobre a saudade que vai ficar de eu estar sob a sua presidência. Eu tenho dito reiteradamente ao longo da minha vida, e isso se tornou mais marcante para mim de uns anos para cá, que a humildade me encanta. É uma frase que recorrentemente eu uso. A humildade me encanta. E a par de inúmeras qualidades que me permita falar assim, a nossa colega Marilene passou e deixou muito claras para todos nós, a humildade, por me encantar, me chamou muita atenção sempre. Isso eu reputo uma das maiores qualidades do ser humano, que vem ao encontro, inclusive, os que me antecederam, com muita propriedade, mencionaram
a forma como a colega Marilene, Vossa Excelência, trata a todos, sem distinção de cargo, sem distinção de hierarquia. E isso tem muito a ver, obviamente, com a humildade. E quando eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, entre tantas coisas que lá se estuda, eu estudei sobre liderança e, a par de outras considerações que não vêm ao caso, lembro bem que lá se falava que existem ao menos 2 tipos de liderança: a liderança formal e a liderança emergente. Nem sempre esses 2 perfis de liderança convivem harmonicamente numa mesma pessoa. A liderança formal é aquela que, no nosso caso específico, decorre do fato de Vossa Excelência haver sido escolhida pelos seus pares para ocupar, inicialmente, a vice-presidência e corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral e, no ano seguinte, a presidência. Isso é uma liderança formal que Vossa Excelência desempenhou com maestria, honrou o mandato que os colegas do Pleno do Tribunal de Justiça lhe outorgaram. E aí vem a liderança emergente, que faz com que o líder seja aceito pelos seus liderados, coisa que nem sempre a liderança formal consegue. É uma aceitação por parte dos liderados que vai muito além da mera subordinação, do cumprimento de normas, do cumprimento do respeito ao cargo, do cumprimento da hierarquia. Vai muito além, porque o que a gente sempre viu dentro do TRE é uma admiração dos servidores por Vossa Excelência, um carinho dos servidores por Vossa Excelência. Não só esses que foram agora homenageados por Vossa Excelência com muita justiça, mas de parte de todos. E isso é a liderança emergente. E a liderança emergente, muito mais do que a liderança formal que nos é outorgada, é a que se leva para o resto da vida e que Vossa Excelência poderá levar, que inclui a amizade, que inclui o carinho de todos que foram por Vossa Excelência liderados e que demonstraram esse carinho. Eu sou testemunha, eu testemunhei isso a cada sessão, no transitar pelos corredores do tribunal, no conviver no plenário, no conviver nas salas de reuniões, eu sempre presenciei isso. Então, muito mais do que a liderança formal que lhe foi outorgada, que obviamente enriquece o seu currículo e lhe honra, claro, eu tenho certeza que, pelo tipo de pessoa que revela ser, a liderança emergente que Vossa Excelência soube tão bem exercer junto aos seus subordinados, junto aos seus colegas, é a que vai ficar marcada no coração de Vossa Excelência e de todos aqueles que, ao longo desses 2 anos, com Vossa Excelência conviveram. De minha parte, meu muito obrigado pela forma como fui tratado ao longo deste ano que convivemos e digo, sem exagero, que foi uma honra e um prazer esse convite. Prazer foi meu. Olha, mereceriam todos um voto de louvor, um carinho. Foi inestimável essa convivência. Muito obrigada. Então, vamos encerrando por aqui essa sessão de hoje. Amanhã nós veremos, então, para a passagem da batuta. Tirou a foto, presidente? Pois eu estava tirando uma foto aqui. O doutor ministra... Josemar agora. Eu sei que não é permitido na sessão a palavra do secretário, mas eu só faço um registro em nome dos servidores do tribunal, um agradecimento especial pelo trabalho da desembargadora. Eu tive o prazer de trabalhar com ela 18 meses, me considero um privilegiado, porque 6 meses na corregedoria, depois fui convocado pelo desembargador Dallagnol para trabalhar na DG, e ao trabalhar na DG, assumi depois com a desembargadora, então ficou 18 meses, 6 na corregedoria e 1 ano na presidência. Realmente foi uma gestão diferenciada, nós mudamos bastante de patamar, inclusive da situação que nós tínhamos antes, nós reconhecemos a atividade que a desembargadora fez na estrutura da secretaria do tribunal e os agradecimentos que a desembargadora leva para os servidores, eu retribuo também em nome dos servidores pelo trabalho exemplar que teve
durante todo esse período, seja na corregedoria e principalmente na presidência, no qual eu até estou há pouco tempo dentro daquele contexto que nós temos no tribunal, que seria 1 ano e um pouco mais por ter assumido essa função. Eu era oriundo da corregedoria, então a minha origem é da corregedoria. Não deixo de ser corregedoria igual, mas a presidência é algo que estou aprendendo a atuar e acredito que tive muito apoio, tanto do desembargador Dallagnol como da desembargadora, e tenho certeza também que, na medida do possível, naquilo que o desembargador Vilarinho entender que precisa da estrutura administrativa, vai estar sempre à disposição como profissionais que nós somos. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos mesmo. Até breve. Até amanhã, queridos. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Só uma... Oi? Tinha uma comunicação, rapidinho, porque e uma justificativa. Nós teremos agora, às 17 horas, uma live que a desembargadora Marlene vai participar como intermediadora, como presidente da mesa. Sim. E eu agora estou aqui, o pessoal já apareceu aqui, estou como eu vim no TRE hoje, justamente para nós fazermos alguns preparativos para a sessão de amanhã. Então, se eu não comparecer ou me atrasar lá na live, já sabe o motivo, que eu ainda estou preso aqui. Vim participar da sessão aqui e foi certa a medida, porque são 16 horas. Se eu fosse me deslocar de casa para cá, eu ia chegar às 4h30, passado não ia dar. Sim. Então, fica já justificativo. Vou tentar presenciar, se não for possível, o colega já sabe o motivo. Mas amanhã nos veremos lá. Obrigado. Tá bom, muito obrigada. Até mais. Obrigado. É. Tchau. Tchau. Tchau.